Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e hoje eu vou fazer um vídeo com um tema um pouquinho delicado, porque eu vou falar de uma notícia de um caso bizarro, que foi o do empresário lá de Manaus, que foi preso ontem porque ele estava escondendo 33 galões de oxigênio. E lá em Manaus os hospitais estão precisando de oxigênio por causa da pandemia, então tem gente morrendo com falta de oxigênio, então uma calamidade. E aí um imbecil desse pega e resolve esconder, então ele comercializava, galões de oxigênio, ele resolve esconder para superfaturar em cima disso. E aí eu vou usar esse contexto para desmistificar um pensamento que é bastante disseminado na sociedade. Quando acontece um fato desse tipo, muitas pessoas desenvolvem um raciocínio que não é de todo errado, porque ele é um tanto quanto intuitivo. Porém, eu vou ir um pouco além desse raciocínio, vou quebrar esse raciocínio, quebrar essa lógica, mostrar o erro dele. Muitas pessoas pensam assim, então eu vi vários posts no Facebook falando dessa matéria. Muitas pessoas pensam assim: olha aí, tá vendo? Tem gente que defende o liberalismo econômico com o argumento de que as empresas são mais honestas do que o Estado, então vamos tirar a corrupção do Estado, porque o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, ladrão, político é tudo ladrão, e os empresários são bonzinhos, Então muitas pessoas acham que o liberalismo econômico defende isso, e que na realidade o empresário ele está só visando o lucro, então ele está pouco se importando para o próximo, para a sociedade, para o bem-estar da sociedade, ele só quer o lucro acima de tudo, e o Estado pelo menos deveria pensar no bem coletivo, no bem social, na justiça social. E aí, por isso, o ideal seria um Estado maior e os empresários com pouco poder, com bastante regulamentações, para o Estado ter todo o controle da economia e fazer uma economia mais justa, para ele diminuir as desigualdades sociais. Porque se isso ficasse na mão dos empresários, olha aí como os empresários só querem lucro e, além de tudo, eles são tão desonestos quanto o governo. A princípio, esse raciocínio está certo, então por isso que ele é bastante intuitivo e por isso que ele é bastante disseminado na sociedade. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, encaixar A com B, a gente vê que deveria ser assim mesmo. Porém, quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente encontra o erro nesse raciocínio, que é: o liberalismo econômico não defende que o empresário é bonzinho, ele não defende que o empresário é melhor do que o Estado, por exemplo. Não, pelo contrário. O Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, ele fala que o comerciante, o empreendedor, o empresário, o industrial, o cara que vai lá, que tem o seu comércio, que tem a sua indústria, ele não tem a sua padaria, o seu carrinho de pipoca, ele não está fazendo aquilo para o bem do próximo. Então o cara faz um pão, uma panificadora, ele não está pensando em matar a fome da criancinha, nada disso. Ele está fazendo isso só pelo seu egoísmo, visando o seu lucro, aquilo que ele vai ter em troca daquela mercadoria. Então o liberalismo econômico, lá no seu fundamento, já deixa isso claro, não deixa o empresário como um bonzinho, E aí é uma coisa que as pessoas erram muito. Hoje em dia está na moda na esquerda falar sobre negacionismo, sobre obscurantismo, que é quem acredita em crendices, e em fake news, e não vai lá na fonte, não vai na ciência, não vai nos livros. Esse tipo de raciocínio
esse tipo de conceito também pode ser considerado como negacionista, porque quem pensa isso é que não foi na fonte, não foi ler, por exemplo, os liberais econômicos para ver o que eles dizem. Então tá só espalhando fake news, espalhando crendices. Se você pensa que quem é liberal acredita na bondade do empresário, que o empresário é melhor do que o Estado, você está totalmente enganado. Não, um empresário ele é egoísta e pode ser corrupto, muitos são sim. Por isso, o Estado tem o papel fundamental de fiscalizar para que haja essa livre concorrência, para que todas as pessoas tenham facilidades iguais de entrar em determinado mercado. Então, o capitalismo só funciona assim. Se a pessoa pode entrar e sair de determinado mercado, seja como empresário, seja como empregado, pulando de um emprego para o outro, ele tem que ter essa liberdade de pular de um emprego para o outro, de abrir um comércio num setor, não deu certo, ele vai para o outro, ou o outro está dando mais lucro, ele vai para outro. Essa é a dinâmica do capitalismo, isso que faz os preços se autorregularem. E o Estado tem que ter o papel fundamental de deixar esse ambiente saudável, de não deixar os monopólios acontecerem. Então, nesse caso aí do balão de oxigênio, por que aconteceu isso? Porque provavelmente o Estado, aqui no Brasil o Estado ele é muito regulador, né? Tem muita gente que acha que o nosso problema aqui no Brasil é o capitalismo. Eu vou até olhar aqui o ranking. Existe um índice que chama Índice de Liberdade Econômica, que aí mostra o quanto o país é capitalista, o quanto mais liberdade ele tiver, mais capitalista. E existem alguns critérios aqui. Então, se o país for livre, né, ele for muito capitalista, aí eles colocaram aqui como verde. Se ele for majoritariamente livre, ele é verde claro. Se ele for laranja, ele é moderadamente livre. Se ele for vermelho, ele é majoritariamente não livre. E se ele for roxo, ele é reprimido. Então o Brasil, vamos ver aqui a posição do Brasil. Então olha só, a gente vai descendo no ranking. Então Coreia do Sul, Letônia, Catar, Israel, Áustria, Botsuana na África, todos esses países são mais capitalistas do que o Brasil. Estou falando os mais pobres ainda, né? Porque os primeiros são os mais ricos. Mas, por exemplo, Ruanda, Jamaica, Cazaquistão, Colômbia, Peru, todos esses países são mais livres que o Brasil. O Brasil, ele está no lugar 153, ou seja, ele é aqui o vermelho, não livre. Ou seja, o Brasil não é livre. Os nossos problemas, a nossa desigualdade social, então muita gente acha que a desigualdade social no Brasil, ela é devida ao capitalismo. Pelo contrário, a gente não tem capitalismo aqui. Aqui existe a falta de capitalismo. Então, por exemplo, esse cara aí, por que aconteceu isso? Porque o Estado regulamenta muito a entrada nos setores. Então, para você comercializar galão de oxigênio, por exemplo, deve ser uma coisa muito restrita para poucas pessoas. E esse cara tem um monopólio. Então, só ele tinha esses 33 galões. Não tinha gente para competir. E aí não quer dizer que esse cara seria honesto ou ele ficaria moralmente melhor se existisse a competição. Não, ele continuaria sendo esse bosta. Mas se tivesse outro cara para vender no lugar dele, não tinha por que ele esconder. Porque ele ia esconder, ia ficar escondido, o cara vendia. Então ele ia ser obrigado a participar do mercado, a participar da dinâmica, e ele não ia ter a força que ele teve aí. Então o liberalismo econômico resolve essa situação, e não pela moral do empresário, pelo contrário, sabendo que esse cara é um babaca e limitando o poder dele através da concorrência. E você acha que esse cara,
é um cara que o capitalismo tornou alguém muito poderoso, porque ele era um cara muito inteligente, acumulou dinheiro, acumulou capital? Pelo amor de Deus, se tivesse livre concorrência, esse cara aí seria mais merda do que ele é. Agora ele é um merda rico, ele seria um merda pobre. Por quê? Existe até essa dúvida, isso é uma coisa que eu tenho dúvida, se chega em patamares que um cara consegue formar um monopólio através do capitalismo, sem ajuda do Estado. Então ele vai lá, ele abre uma empresa, abre duas, abre 10 e depois ninguém consegue competir com ele. Se for um caso desse, aí até é uma coisa para pensar, é uma coisa que todo mundo na verdade está pensando. Os economistas querem resolver esse problema, como não fazer monopólios, né? Como não ter só um cara que é dono do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube, de tudo, né? Então, como que esses caras, esses monstros se formam? Isso é um grande problema. Um cara que resolver isso ganha o prêmio Nobel. Porém, esse cara que fica lá ensacando oxigênio, você acha que isso é um trabalho muito difícil? Que o cara é um gênio do capitalismo? Não, provavelmente esse cara é amigo de algum político, alguém que deu alguma legalia pra ele, ajudava ele em licitar. Tô falando, eu nem sei quem é esse cara, eu só vi essa notícia, nem divulgaram o nome dele. Eu tô falando da teoria em si. Então esse cara provavelmente deve participar de licitação fraudulenta, deve talvez ter tido dinheiro emprestado do BNDES, que é dinheiro nosso que vai de empréstimo para esses caras. Então ele deve ter tido vários privilégios para ele conseguir ter esse monopóliozinho aí de encher saco de oxigênio. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. Então, na verdade, o que nos desgasta é a questão da montagem disso aqui, e depois, 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois eu vou voar sempre em tempo bom. Ventos fortes empurraram o padre na direção errada. Por telefone, ele demonstrava muita preocupação. Eu preciso entrar em contato com o pessoal aqui, me ensina a operar esse GPS aqui, para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém doutor pode fazer isso. Apesar das tentativas de resgate, o padre não mais foi encontrado. E além disso, tem gente que pensa assim, né? Quando a gente fala assim, mas o Estado tem muita corrupção, aí o cara fala assim, mas você acha que o banco é bonzinho? Você acha que o dono sei lá, de qualquer empresa aí, da Natura, você acha que ele é bonzinho? Claro que não, só que esse outro raciocínio aí já é uma outra coisa, né? Eu acabei de quebrar esse negócio do liberalismo como defensor do monopólio, pelo contrário, ele não defende empresário, não defende concentração de renda. Agora eu vou quebrar um outro raciocínio, porque as pessoas comparam então empresas privadas, então sei lá, o dono do banco com um político e falam, os dois são corruptos. Sim, pode ser, os dois podem ser corruptos. Só que é diferente. Quando a gente fala de algo público, o raciocínio tem que ser outro de algo privado. Se uma empresa escolhe cargos através, por exemplo, de familiares, então o cara escolhe um cargo não pela eficiência, não pela capacidade de alguém, mas porque era filho de alguém. Se ele faz isso numa empresa privada, ele que vai se ferrar, ele que vai colocar um cara incompetente lá. E ele tem esse direito de fazer essa escolha. É diferente de um político dar um cargo para alguém por conta de alguma amizade, de algum conchavo, de família, coisa desse tipo. É diferente porque aquele dinheiro é nosso. Ele está fazendo tudo aquilo com o nosso dinheiro. Aquele cargo ele está tirando de alguém que às vezes prestou um concurso público, alguém que tem direito àquilo. O cara da empresa não, o cara que montou a empresa dele. Se a empresa dele ficou rica, ele lucra muito, ele dá o cargo para quem ele quiser. Então qual que vai ser a corrupção do empresário? Geralmente é fazer conchavo com o político. Vai emprestar dinheiro, financiar a campanha do político e depois o político vai lá e vai facilitar a vida desse empresário. Então não faz sentido a gente querer tirar, por exemplo, um empresário, acabar com a concorrência porque tem alguém que é corrupto lá.
Não faz sentido. É a mesma coisa, sei lá, o açougueiro tá pegando a minha mulher. Aí eu vou pegar, vou tirar o açougueiro dali, vou estatizar o açougue dele e vou colocar um político para tomar conta do açougue. O que vai acontecer? O político vai pegar a minha mulher de novo, eu vou estar pagando o salário do político e ainda como ele é político, ele não vai estar na livre concorrência, ele ainda vai aumentar o preço da carne. Ou seja, eu vou pagar mais caro na carne, perdi a mulher e ainda vou estar pagando o salário do político. E é o mesmo raciocínio que a gente tem quando a gente quer estatizar as empresas. Corno esclarecido é sempre um corno legal. Então é isso. É muito comum, está muito disseminado esse tipo de pensamento, o que não é maldade, né? Às vezes a pessoa pensa isso porque, como eu falei, é um raciocínio lógico que a princípio parece que ele está correto. Então eu espero aí ter contribuído para quebrar esse tipo de raciocínio. Eu costumo fazer vídeos mostrando essas coisas, quebrando esse tipo de lógica. Quem gostou, se inscreve no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.